Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre você quer saber tudo sobre o jejum? Então, fica comigo. Eu vou falar como jejuar. Eu vou falar o que acontece quando você está jejuando e eu vou dizer o que acontece depois que você jejuou e vou lhe ensinar como jejuar. Oh, glória! Você tem vontade de jejuar? Você nunca jejuou? Você quer saber o que acontece com você quando você está jejuando? Então, fica comigo que eu vou lhe ensinar tudo sobre o jejum. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da Palavra de Deus para abençoar você, sua família, esse canal e esse conteúdo. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 21, que diz assim: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Oh, glória a Deus! Talvez você já esteja aí com uma pergunta na sua mente ou que você já quer comentar aqui. Talvez você queira perguntar: pastor, você já jejuou? Sim, eu já jejuei muito. É por isso que eu sei falar sobre o jejum que está na Palavra de Deus, e é por isso que eu sei jejuar, que eu sei falar sobre o jejum, porque eu tenho experiências com jejuns. Certa vez eu jejuei 96 horas. Eu jejuei 4 dias sem parar, sem tomar água e sem comer nada. Só que quando chegou no 4º dia, eu estava muito fraco mesmo. Aí eu percebi que era a hora de eu entregar o jejum. E quando eu fazia orações, as pessoas sentiam a presença de Deus. Quando eu fiz vários jejuns, certa vez eu estava indo para o monte. E eu estava indo para o monte sozinho, porque hoje em dia está muito difícil você encontrar amigos para ir para o monte, está muito difícil. Antigamente, muita gente ia para os montes, muita gente. Tá certo que hoje eu entendo que está muito perigoso mesmo, né? Estamos em uma época que está muito perigoso de você ir para o monte. Então, em vez de você ir para o monte, fique na sua casa e ore na madrugada. Como assim, pastor? Vai ser a mesma coisa de você estar no monte. Se você orar na madrugada, meia hora no mínimo, 1 hora, 2 horas de joelho, vai ser a mesma coisa que você está no monte. E quando eu estava indo para o monte, depois que eu tinha feito dias de jejuns, uma mulher, ela estava no ponto de ônibus. E eu vi que aquela mulher, ela estava meio triste. E ela atravessou a avenida e eu percebi que ela estava um pouco perturbada. E eu perguntei para ela: senhora, está acontecendo alguma coisa? A senhora precisa de ajuda? E aquela mulher disse assim: olha, eu tenho uma filha de 16 anos e ela já tentou se matar várias vezes. Ela tentou pular da ponte. Eu estou preocupado agora com ela, que ela está tentando tirar a própria vida. E eu disse para aquela mulher: senhora, a senhora quer que eu faça uma campanha na sua casa?
Ela olhou para mim e disse: quero. Aí ela passou a rua, o bairro. Eu disse para ela: olha, nós vamos fazer 3 quarta-feiras. Ela falou: tá bom. Aí eu chamei alguns irmãos, obreiros e irmãs, e nós fomos na primeira quarta-feira depois que eu falei com ela. Chegamos lá, estava a filha dela, estava ela também. E ali nós fizemos aquele culto, nós oramos e Deus abençoou. Na segunda quarta-feira, eu coloquei as mãos sobre aquela moça e comecei a orar, repreender todo mal, cancelar todo espírito de morte. Eu comecei a fazer uma oração muito abençoada. E nós fomos embora. Na última quarta-feira, aquela moça disse: pastor, na quarta-feira passada, quando o senhor orou por mim, o meu coração, no meu peito começou a queimar, e ficou queimando. Enquanto o Senhor não acabou o culto da campanha, enquanto o Senhor não foi embora, aquele fogo não parou de queimar o meu peito. Aí ela disse: pastor, eu já estou liberta. Aleluia. E depois daquela terceira quarta-feira, aquela moça começou a trabalhar e tem uma vida normal até hoje. É Deus que usa você para fazer o milagre. Quando você faz jejuns, quando você tem uma vida de oração, quando você entrega o seu corpo para Deus, porque você fazer jejum é você entregar o seu corpo para Deus. É você estar ali jejuando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ou é você começar um jejum na hora que você for dormir até 3, 4 horas da tarde, durante muitos dias. Quando for 3, 4 horas da tarde, você entrega o jejum. Quando chegar a noite que você for dormir, você começa o jejum de novo. Eu fiz esse jejum por 18 dias. 18 dias eu fiz esse jejum. Desde quando fui dormir até 3, 4 horas da tarde. E Deus me abençoou tanto. Eu venci batalhas espirituais. Eu tinha sonhos com espíritos e não conseguia expulsar os demônios dos sonhos. Mas depois que eu fiz esses jejuns, eu consegui expulsar os demônios dos meus sonhos. E nunca mais eu tive sonho com espíritos e a minha vida foi destravada. Quando você jejua e você ora, o teu espírito, ele começa a ser cheio do fogo de Deus. O teu espírito começa a ser cheio da glória de Deus. É algo espiritual muito grande. A tua fé, ela aumenta 10 vezes mais. Automaticamente, quando você faz jejuns, quando você vai orar, você sente Deus mais perto de você. É algo espiritual muito forte. Quando você faz jejuns, só de você fechar os teus olhos e dizer Deus, você já sente a presença de Deus. Quando você faz jejuns, quando você levanta as tuas mãos na igreja, em oração, e você vai orando, se tiver alguém com espírito imundo, com demônio, as pessoas caem endemoniadas. E também quando você vai orando na igreja, vai orando em jejum, vai orando
orando, pessoas que estão com problemas, dificuldades, as pessoas começam a ser libertas pelo poder e a unção do Espírito Santo que começa a entrar na sua vida. É impressionante que quem jejua recebe uma unção de Deus muito forte. Eu vou repetir. Quem jejua recebe uma unção muito forte da parte de Deus. Mas, pastor, por que isso acontece? É que quando você está jejuando, você está se entregando a Deus. Quando você está jejuando, você está no Espírito. Quando você está jejuando, você está mortificando a vontade da sua carne. Quando você está jejuando, você começa a entrar no mundo espiritual. No mundo espiritual do lado de Deus. Quando você está jejuando, Deus ele abre portas espirituais e você começa a se achegar à luz de Deus mais perto, mais próximo. Você começa a se aproximar com muita comunhão de Deus. É como se você estivesse dentro da sua casa. E do lado de fora da sua casa está aquele sol muito forte. Aí você sai da sua casa e você começa a ficar na rua ou ficar no seu quintal e você fica debaixo daquele sol. Você se aproxima mais daquele calor do sol. Você sente as radiações do sol. Espiritualmente, quando você está jejuando, é a mesma coisa. É como se você saísse para fora da carne. É quando você saísse para fora do seu corpo e você começa a andar só no Espírito, ficar no Espírito. E no mundo espiritual, quando entramos no Espírito, nós estamos debaixo das radiações da luz de Deus. Quando nós jejuamos, nós entramos no Espírito e nós ficamos debaixo da radiação da unção de Deus, da glória de Deus, do Espírito Santo. E o nosso espírito começa a ficar forte. O nosso espírito começa a ficar como chama de fogo. E aí, só de você andar na rua, se tiver alguém que passar perto de você, que tiver com demônio, a pessoa pode cair. Você já notou, quando você fez aqueles jejuns poderosos, e que alguém que estava próximo de você sentiu tontura, sentiu vontade de desmaiar, ou desmaiou, é demônio. Porque você está na unção, está no poder de Deus. Quando você jejua, acontecem coisas extraordinárias, porque você entra no mundo espiritual. E você começa a ter visão, revelação. Quando você fala, parece que sai fogo da sua boca. Parece que as palavras, elas saem como um machado afiado, cortando todo o mal, cortando todas as trevas, cortando Satanás. Ele começa a ficar furioso e cai por terra. Eu vou repetir. Quando você está em jejum, as tuas palavras, elas saem da sua boca como um machado afiado, como a espada de dois gumes afiada que vai cortando todo o mal. Oh, aleluia, glória a Deus. E depois que você fez esses jejuns poderosos, você sabia que a unção que você recebeu fazendo jejuns continua na sua
sua vida por muito tempo? Ah, pastor, essa eu não sabia. Sim. Quando você faz muitos jejuns e orações, a unção que você recebeu continua na sua vida por muito tempo. É só você continuar em oração. É você orar todos os dias. Aí aquela unção que quando você estava jejuando, vai continuar na sua vida. A sua fé que aumentou quando você estava jejuando, vai continuar na sua vida. Aquela fé forte, aquela fé alta, aquela oração poderosa vai continuar na sua vida. Quando você jejua, oh meu Deus do céu, você se aproxima de Deus 100%. Você começa a ter inspirações divinas. Você começa a ter sensibilidade espiritual. A sua visão espiritual abre. Deus, ele te dá dons. Deus, ele te dá autoridade, unção. Quando você louva, se você tem o dom de louvar, faça jejuns, que o teu louvor, quando você louvar, a igreja, as pessoas vão sentir que como se fossem anjos louvando a Deus. É uma unção tão forte, tão poderosa, que quando você louvar, pessoas vão chorar, não de tristeza, mas chorar de alegria. Pessoas vão dar glória a Deus, porque vão sentir a presença de Deus. A unção, através da unção, faz ter muitos efeitos na sua vida e na vida dos outros. Oh, aleluia! Mas pastor, e o que eu faço para jejuar? Você vai fazer assim. Antes de eu dar esse ensinamento em como você jejuar, eu preciso pedir a você. Está gostando desse conteúdo? Então, se inscreva nesse canal, primeiramente. Está gostando desse conteúdo? Se inscreva. É só você clicar aí aonde está escrito. Inscreva-se. Clique aí e você já vai estar inscrito nesse canal. Depois você vai compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. Compartilhe esse conteúdo porque tem muitas pessoas que querem saber o que é jejum e como jejuar. E o que recebe quando jejua. As pessoas querem saber. Então compartilhe esse conteúdo. E comente aí quais são as suas experiências. Comente aí, você já jejuou um dia? O que aconteceu quando você jejuou? Comente aí, você tem vontade de jejuar? Comente aí, o teu comentário é importante. E não se esqueça de dar um joinha. Clique aí no joinha. Por quê, pastor? Porque se você clicar aí no joinha, o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom. Aí o YouTube vai enviar esse conteúdo para mais outras centenas, milhares, até milhões de pessoas e Deus vai abençoar você. Olha, pastor, eu quero saber como jejuar. Ó, tem 3 tipos de jejum. Pastor, 3 tipos? Sim, tem 3 tipos de jejuns. Tem o jejum que você pode tomar água e comer legumes, ou comer pão. Só isso também. O segundo tipo de jejum, você pode jejuar só tomando água. Para quem toma remédio, para quem precisa tomar remédio e que não pode ficar sem, você vai fazer o jejum só de tomar água. Na hora do seu remédio, você vai tomar água e o seu remédio. Ou que você, mas pastor, eu tomo remédio e não posso ficar sem comer. Então você vai fazer o jejum de tomar água e comer legumes ou comer só pão, só isso. Pastor, e o terceiro tipo de jejum? Aí já é para pessoas que não têm problemas de saúde. É para pessoas que não tomam remédios. É o jejum de você não tomar água
e nem comer nada. É o jejum total. Tá bom, pastor? Entendi os 3 tipos de jejuns. E como que eu começo a jejuar? Você vai começar assim. Assim que você for dormir, que hora que você dorme? Pastor, eu durmo 8 horas da noite, eu durmo 9 horas, eu durmo 10 horas, eu durmo meia-noite. A hora que você for dormir, depois que você jantou, depois que você comeu, depois que você tomou suco, depois que você tomou água, a hora que você for deitar e dormir, você vai fazer uma oração. E você vai dizer: Deus, eu estou entrando em jejum agora. Se você for jejuar, para quem nunca jejuou, é mais fácil você começar a jejuar desde a hora que você for dormir até 3, 4 horas da tarde, para você começar a jejuar. Você vai dizer: Deus, a partir de agora que eu vou dormir, eu começo a jejuar, Senhor. E eu vou jejuar até 3, 4 horas da tarde. Se o seu jejum for de tomar água e comer legumes e pão, você vai falar: Deus, eu vou jejuar só tomando água, comendo pão e comendo legumes. Se você for jejuar só tomando água, você vai dizer: Deus, eu vou jejuar só tomando água, porque eu preciso tomar o meu remédio. Vou jejuar até 3, 4 horas da tarde. Se você for jejuar só sem tomar água e sem comer pão, você vai dizer: Deus, eu vou começar a jejuar, não vou beber água e não vou comer nada até 3 horas da tarde. Aí você vai orar: Deus, eu preciso disso, me abençoa nisso, através desse jejum. Acabou de orar? Você vai dormir. Quando você acordar, você vai continuar no jejum que você disse para Deus que você ia fazer. Até 3, 4 horas da tarde. Até onde você aguentar. Por exemplo, se você foi até 3 horas e não aguenta mais, aí você vai entregar o jejum. Você vai se colocar de joelhos e vai dizer: Deus, eu jejuei até agora, Senhor. Eu aguentei até agora. Receba esse jejum e me abençoa naquilo que eu te pedi. Aí você vai falar: Deus, obrigado por esse jejum. Aí você vai comer, tomar suco, tomar água. Você vai se alimentar. Quando chegar a noite de novo, que você for dormir, aí você vai começar de novo. Até quantos dias você aguentar. Esses 3 tipos de jejuns que você vai fazer, a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar, porque olha, nós temos, segundo o que está escrito em Efésios capítulo 6, verso 12 em diante, diz assim: a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, ou seja, a nossa luta não são contra pessoas, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, contra demônios, contra espíritos. Então tem muitas pessoas que têm a vida amarrada financeiramente. Tem pessoas que têm vida amarrada na saúde. Tem pessoas que têm vida amarrada na vida profissional, na família. Tem pessoas que estão com a vida amarrada, travada e bloqueada em todas as áreas da vida. E muitas vezes, essa vida bloqueada, essa vida travada, essa vida amarrada, são por causa de espíritos das trevas, que amarram a vida das pessoas e as pessoas não conseguem vencer. Você pode lutar, você pode trabalhar, você pode se esforçar, você pode fazer o que for, mas você não consegue vencer, porque a tua vida está amarrada. Tem pessoas que estão desempregadas há meses, até há anos, e não conseguem um emprego. Por quê? Porque a vida está amarrada. Não amarrada fisicamente, mas amarrada espiritualmente. E aí,
quando você começa a jejuar e a orar bastante, essa vida amarrada, ela começa a ser desamarrada. As amarrações começam a ser quebradas. As travas espirituais que estão na sua vida começam a ser destruídas. O bloqueio que está bloqueando de você conseguir um novo emprego, o bloqueio que você não está conseguindo ter saúde, vai ser quebrado. O bloqueio que está atrapalhando de você prosperar na sua empresa vai ser quebrado. Por exemplo, você tem uma empresa, você tem uma loja, você tem um comércio, mas o seu comércio, a venda é a mesma coisa, não vai para frente. E às vezes, você nem consegue vender para pagar os custos da loja. E isso se passa-se por muito tempo. Isso é um bloqueio espiritual. Isso é uma amarração espiritual. Então, quando você começa a jejuar, esse bloqueio é destruído. Essa amarração no teu comércio, que o teu comércio não vai para frente, que você não consegue vender, que não entra clientes. Tem espíritos que ficam na porta dos comércios. Pastor, sim, tem demônios que ficam na porta dos comércios, jogando seta para as pessoas não entrarem. E se entram, os demônios jogam seta para as pessoas não comprar no seu comércio. É uma amarração, é um bloqueio. Mas quando você começa a jejuar, pode ser um desses 3 tipos de jejum. Quando você começa a jejuar por muitos dias, até 3, 4 horas da tarde, ou por 48 horas, ou 76 horas, não. Quanto mais você jejuar, mais o bloqueio da sua vida vai ser quebrado. Quanto mais você jejuar, mais as amarrações serão destruídas. E os demônios não vão mais conseguir jogar seta para as pessoas não comprarem no seu comércio. Os demônios não vão mais conseguir ficar na porta do seu comércio, jogando seta para as pessoas não entrarem no seu comércio. Muitas vezes, os demônios ficam sim na porta do comércio, impedindo que as pessoas entrem. Mas quando você faz jejum, você entra no mundo espiritual e você começa a fazer orações. Deus, envia clientes, Deus, tira todas as amarrações, os bloqueios. E Satanás, ele sai da porta do seu comércio, ele sai da porta da sua loja, ele sai do caminho do teu comércio, independentemente que comércio que é o seu. O diabo sai do caminho do seu comércio e aí Deus, ele começa a dar espaço, abrir caminho para as pessoas entrarem na sua loja. Quando uma pessoa entra em jejum, pessoas entram na sua loja, nem queriam comprar, mas por causa da unção do poder de Deus, as pessoas compram. A tua loja, o teu comércio tem que prosperar, porque você é de Deus. Se você percebeu que o teu comércio não está vendendo, o teu comércio está fraco, se você percebeu que você está desempregado há muito tempo, então jejua. Faça uma consagração em jejum, que você vai ver que as portas vão se abrir. Oh, aleluia! E seja qual for o teu problema, faça jejum, pague o preço e a tua vida vai ser desbloqueada, desamarrada e destravada. Pastor, como que você sabe disso? Eu já fiz muitos jejuns e realmente a minha vida foi destravada. Principalmente nas finanças. Eu estava no vale das finanças. Financeiramente, eu estava no zero. Dependendo de cestas básicas. Eu já passei por esse momento. Já.
Eu estava dependendo de ajuda financeira. Aí eu comecei a buscar Deus. Monte, jejum, oração, jejum. Um dia, como eu já contei no começo desse conteúdo, um dia eu jejuei 4 dias sem tomar água, sem beber nada, sem comer nada, sem beber água e sem comer nada. 4 dias direto. Quando eu já estava quase tonto, quase com aquela fraqueza no corpo, eu entreguei o jejum. Aí depois eu fiz outro jejum de 18 dias. Aí depois eu fiz outros jejuns. E as portas se abriram. A minha vida foi desbloqueada. E você ainda começa a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Nesses tempos que eu estava jejuando, eu ouvi a voz de Deus 2 vezes. 2 vezes. E quem ouve a voz de Deus, você não esquece nunca mais. Quando eu lia na Bíblia que Moisés ouvia a voz de Deus, Jeremias ouvia a voz de Deus, quando eu lia na Bíblia que os profetas, homens e mulheres de Deus, ouviam a voz de Deus, eu ficava pensando, mas como que eles ouviram a voz de Deus? Aí quando Deus falou dentro da minha mente, eu ouvi a voz de Deus na minha mente, aí eu entendo hoje como que Deus falava com os profetas. Aí, a segunda vez que eu ouvi a voz de Deus, foi nos meus ouvidos. Eu ouvi uma voz como se fosse uma pessoa falando, e eu escutando com os ouvidos. Dessa vez, a segunda vez que eu ouvi a voz de Deus, não foi dentro da minha mente, foi nos ouvidos. Deus falou muito forte assim, tem uma porta aberta. Meu Deus do céu. Assim como que você está ouvindo a minha voz, assim tem uma porta aberta. Eu escutei dessa maneira nos meus ouvidos. E eu dei crédito a essa voz, e realmente a porta se abriu mesmo, já estava aberta, eu não estava entendendo. Aí eu entendi, a porta escancarou. Então, eu já ouvi a voz de Deus 2 vezes. E quando você ouve a voz de Deus, você não esquece nunca mais. Quando você ouve a voz de Deus, a sua fé aumenta de uma tal maneira, na qual você tem certeza, porque tem crente que não tem certeza que Deus existe. Fala de Deus, mas não tem certeza. Tem crente que está na igreja, mas nunca sentiu a presença gloriosa de Deus. Por quê? Porque nunca jejuaram. Porque nunca oraram 30 minutos, 1 hora, 2 horas de joelhos. Tem crente que não sente a glória de Deus. Tem crente que quando ora, parece que Deus está lá nos Estados Unidos, está bem longe. Mas quando você faz jejuns e orações, assim que você se coloca de joelho, você sente que Deus está na sua frente. Você sente que você está aos pés do Senhor Jesus. Você sente Deus pertinho de você. É isso que eu sinto. Antigamente, quando eu orava, parecia que Deus estava distante. Agora, quando eu oro, eu sinto Deus na minha frente. Oh, aleluia! Eu converso com Deus. Eu falo com Deus. Fale com Deus também. Pastor, eu queria tanto falar com Deus. Jejua. Entra em oração 1 hora, 2 horas de joelhos. Por algum tempo. Depois daquela unção, de todos os jejuns e orações que você fez, vai continuar na sua vida por muito tempo. A unção daqueles jejuns que eu fiz e das orações, continua na minha vida até hoje. Aleluia! E só Deus está falando disso com vocês,
Eu estou sentindo a presença de Deus. Estou sentindo a unção de Deus. E eu vou profetizar agora na sua vida. Você que sente aí que as portas estão fechadas para você, as portas serão abertas em nome do Senhor Jesus. Você crê? Então comente aí que porta está fechada para você e essas portas vão se abrir em nome do Senhor Jesus. A sua vida vai ser destravada, eu profetizo. A sua vida vai ser desamarrada. A sua vida vai ser desbloqueada em nome do Senhor Jesus. Receba a sua vitória, receba a sua bênção para a glória do nome do Senhor. E deixa os teus comentários aí, deixa os teus comentários. Que porta está fechada para você? Só de você comentar a porta que está fechada na sua vida, Deus vai abrir as portas para você. E eu vou orar agora. Deus, as pessoas que comentarem, Senhor, que tipo de portas que estão fechadas, meu Deus, que essas portas dos comentários que estão fechadas, que elas se abram, que elas sejam abertas em nome do Senhor Jesus, Deus. Agora mesmo, quando eu orei, eu já senti Deus. Eu já senti Deus pertinho de mim. Quando você fecha os olhos e você ora, você já entra no mundo espiritual. Aleluia. Eu tenho certeza que as portas serão abertas para você. Comente aí, que porta que está fechada que você quer que abra. E só de você comentar, as portas serão abertas pela minha fé. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que as portas serão abertas para você. Amém? Então está aí tudo sobre o jejum. Compartilhe esse conteúdo. Deus abençoa. Fique na paz do Senhor Jesus e se inscreva nesse canal.